Obrigado, doutora Raquel Pontes. Agradeço a sua contribuição. Antes de iniciarmos os nossos debates, aqui se encontram ainda dois senadores, a senadora Alice da Mata, que era a autora do requerimento, e o ex-presidente da CNI, e senador por Pernambuco, Armando Monteiro, que também é membro desta comissão e um dos mais atuantes parlamentares do seu Estado. Eu gostaria de fazer uma pergunta a Vossa Excelência, senador Armando, se deseja fazer algum pronunciamento antes da altura do requerimento. Naturalmente, vai se deter com mais profundidade, e então Vossa Excelência tem outras comissões. Concedo a palavra a Vossa Excelência. Presidente, eu quero agradecer essa oportunidade que me proporciona, e a minha primeira palavra tem que ser de congratulações com a autora do requerimento que resultou nessa iniciativa, que me parece muito oportuna, para que possamos discutir as questões que afetam o semiárido nordestino, especialmente depois desse quadro de severos efeitos aí de um processo de estiagem mais recente. Mas eu gostaria, não pude assistir a todas as exposições, mas eu gostaria de me fixar um pouco nas considerações que foram feitas aqui pelo superintendente da SUDENE, o doutor Luiz Gonzaga Paz Landim, para dizer que a sua manifestação, que traduz um justo inconformismo com esse quadro de certa indefinição de uma política nacional de desenvolvimento regional. Eu acho que nós temos hoje, meu caro presidente, senador, ilustre senador Antônio Carlos Valadares, eu creio que temos hoje claramente um processo que nos obriga a repensar um pouco a política de desenvolvimento regional. Essas instituições que cumpriram um papel extraordinário ao longo do tempo, e o DENOX, a SUDENE, a CODEVASP, mais recentemente, eu acho que essas instituições, volto a dizer, cumpriram um papel importante. Mas me parece que o próprio processo de recriação da SUDENE se deu de forma a não considerar, por exemplo, uma visão que não pudesse sobrepor a questão instrumental, porque, de resto, essas instituições são instrumentos, a uma questão conceitual que, a meu ver, deve preceder a discussão dessa questão da política de desenvolvimento regional. Nós temos que levar em conta que a SUDENE foi criada a uma época em que nós tínhamos um quadro diferente no mundo, em que o Brasil era, à época, uma economia, até certo ponto, autárquica, que se descolava, em grande medida, de um processo de integração à economia internacional. De modo que, com as mudanças que ocorreram no mundo, nós estamos obrigados a repensar esses modelos. E aí, os instrumentos têm que ser concebidos exatamente a partir de uma definição de qual é o conceito da nova política. Então, embora reconhecendo que a recriação da SUDENE teve uma carga simbólica importante por tudo que ela representou ao longo do tempo, mas o que nós percebemos hoje, essas disfunções, essa desarticulação, se dá porque nós não temos hoje claramente uma política nacional de desenvolvimento regional, que nos obriga a repensar uma série de questões. Por exemplo, veja a questão da infraestrutura. E eu não falo apenas da infraestrutura hídrica, que é mais própria à discussão que hoje aqui se trava, mas a própria infraestrutura, meu caro senador Antônio Carlos Valadares. Como imaginar que o Nordeste possa estar preparado para esse processo de desenvolvimento nos próximos anos se nós não tivermos a condição de financiar de forma efetiva a expansão da nossa infraestrutura, sem a qual
nós não vamos poder, evidentemente, ter um modelo competitivo que possa garantir sustentabilidade a uma série de atividades na região. Veja o que acontece, por exemplo, com a questão do setor ferroviário no Nordeste. Quer dizer, nós temos praticamente a inexistência de uma malha, de uma rede que possa significar a existência de um modal mais econômico, que é crucial para garantir a competitividade regional. De outro lado, nós constatamos que o Estado brasileiro vem perdendo, pouco a pouco, a capacidade de investimento, que o setor público já não lidera efetivamente os investimentos nessa área, até porque ele tem pouca capacidade hoje fiscal. E nessa transição, o Nordeste sofre muito, porque os nossos projetos na área de infraestrutura não são muito atrativos para o setor privado. Portanto, essa é uma área em que nós temos que conceber um novo padrão, um novo modelo de financiamento. Por exemplo, o próprio instrumento das PPPs, que é tão decantado e tão falado e que não deslanchou em grande medida, será que nós não teríamos que ter, para o Nordeste especialmente, um modelo diferenciado que pudesse garantir, por exemplo, rentabilizar esses projetos, né, para fazê-los tão atrativos quanto os projetos que se localizam em outras regiões do país, que são mais dinâmicas, que têm, evidentemente, uma maior densidade econômica. Então, eu creio que hoje o nosso grande desafio, e eu não quero me estender, é poder repensar as bases de uma nova política nacional de desenvolvimento regional. Qual é o papel dos incentivos empresariais? O que é que significa a infraestrutura, as externalidades? O que é que significa o investimento em capital humano? A pesquisa, o desenvolvimento tecnológico. Então, eu creio que esse seja o grande desafio. Embora reconhecendo o grande esforço que esses instrumentos e esses órgãos promovem, o que me parece é que eles hoje perdem um pouco essa capacidade, vamos dizer, de produzir com as suas ações mudanças mais efetivas, porque não há uma articulação mais nítida e uma coordenação na utilização desses instrumentos, tendo em conta a necessidade de repensar a própria política nacional de desenvolvimento regional. Então, eu queria deixar aqui essa palavra, que, ao mesmo tempo, não traduz uma posição de ceticismo e muito menos de pessimismo, e que, em última instância, reconhece que essa comissão do Senado Federal tem um papel muito importante a cumprir, que é nos ajudar a reconceituar a nova política nacional de desenvolvimento regional, sem o que nós vamos, evidentemente, ficar nos debatendo em meio a disfunções e a uma perigosa desarticulação que poderá, em última instância, desprestigiar a ação desses instrumentos. Muito obrigado, senhor presidente. Agradeço ao senador Armando Monteiro. E agora eu passo a palavra à senadora Alice da Mata, ex-prefeita de Salvador, do PSB baiano, que teve a iniciativa de apresentar esse requerimento e de logo contou com o apoio desta presidência e dos senadores que compõem esta comissão. Sendo ela da Bahia, provavelmente se sente muito orgulhosa de pertencer a um estado por onde passa o Rio São Francisco, e o Rio São Francisco, o rio da unidade nacional, atravessa todo o estado da Bahia de ponta a ponta, e com as suas usinas hidrelétricas, não é? Estão contribuindo para o desenvolvimento do nosso Nordeste. E também os projetos de irrigação que ali estão sendo desenvolvidos, com o apoio da Codevasf, e também as obras que são realizadas pelo DENOX, demonstram que o Estado da Bahia está sendo bem administrado pelo governador Jackson Wagner,
e conta com o apoio, sendo algum dos seus senadores, e um deles, que trabalha diuturnamente pelo Estado da Bahia, pensando no melhor para o seu povo, é a senadora Lídice da Mata, que eu tenho, pela qual eu tenho uma grande admiração, uma grande amizade e, acima de tudo, o maior respeito, porque é uma senadora que cumpre religiosamente com o seu dever. O senador Armando Monteiro demonstrou um conhecimento pormenorizado da situação do desenvolvimento regional e, efetivamente, ele tem razão sobre o planejamento que deve ser feito pelo governo federal a respeito da nossa região. Mas o plano de desenvolvimento regional, que foi iniciado pelo ministro Fernando Bezerra e que está sendo administrado pelo seu sucessor, com a participação dos seus órgãos, haverá de dar essa conceituação ao desenvolvimento regional, porque o desenvolvimento regional pressupõe um desenvolvimento integrado. Não há um Brasil do Nordeste, não há um Brasil do Norte, nem do Centro-Oeste, nem do Sudeste, nem do Leste. Há um Brasil único, onde todos devem trabalhar em harmonia para um desenvolvimento integrado. Tem razão, Vossa Excelência, e quero crer que dentro em pouco estaremos votando aqui no Congresso Nacional o Plano de Desenvolvimento Regional que foi proposto pelo ex-ministro Fernando Bezerra, com o apoio total da Codevasf e de todos os seus órgãos institucionais.